Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Sports Kids Teens. Eu sou o Rafael Ferrer, mestre em Educação Física e especialista em Fisioterapia Esportiva. E hoje nós tivemos um bate-papo especial com a minha colega de profissão, a minha amiga Silviane Vesani. Só que nós não falamos ou falamos poucos de fisioterapia. A nossa ideia era falar de uma profissão muito importante, talvez uma das mais importantes na formação de uma criança: mãe. Qual era a relação da Sil como mãe com seus filhos, as suas vivências com o esporte e como o esporte influenciou na sua carreira? Então, se você gosta dessa temática, deixa aí o seu joinha. Se ainda não é inscrito, te inscreve no nosso canal e aciona o sino para as notificações. Fique agora com esse bate-papo especial com a minha amiga Silviane Vesani. Então, obrigado, Silviane Vesani, por aceitar o convite. É uma honra para mim. A gente já vem comentando isso há algum tempo, né? Quem vem acompanhando nossas redes sociais, a Silviane, eu vou chamar de Sil, não vou conseguir chamar de Silviane, vai ser bem. A Sil ela foi uma mentora, uma inspiradora na minha carreira profissional. A gente estava até comentando isso agora há pouco aqui. Não é à toa que os esportes que eu gosto de atuar são esportes de raquete, porque é uma inspiração. Só que hoje a gente não vai falar da Silviane Vesani, fisioterapeuta que todo mundo conhece ou que todo mundo deveria conhecer. Então hoje a gente vai conhecer o outro lado da Silviane, já aproveitando essa semana do Dia das Mães, né? Na verdade o Dia das Mães é todo dia, mas a gente quer aproveitar esse momento especial que a gente está comemorando o Dia das Mães e também, ao mesmo tempo, comemorar o lançamento do nosso e-book, que é direcionado para os pais, né, que estão criando crianças envolvidas com a prática esportiva. Então, eu fiz um convite muito especial e muito feliz pelo aceite da Sil aí, para a gente conversar um pouquinho desse outro lado da vida profissional da Sil, né? A gente vai começar falando desde antes da graduação, para entender um pouquinho, né, onde a Sil chegou e por que ela chegou até aqui e por que ela inspira tanta gente. Sil, obrigado aí pelo aceite e obrigado por estar comigo hoje. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Primeiro que vai ser a primeira vez que eu sou uma mãe entrevistada, então eu estou achando assim, eu sempre digo que o meu melhor trabalho é ser mãe, adoro falar dos meus filhos, mas não me dão oportunidade, nem os meus filhos. Então, hoje eu sei. Hoje! Bom. É hoje que eu vou falar deles. Sil, vamos começar então bem lá do início, né? Vamos ser redundantes, começar bem do início. Eu quero conhecer a Sil criança, né? Quando que o esporte entra na vida da Silviane Vesani e quais são os esportes que tu praticava na infância e como é que eles entraram, por inspiração de quem, por motivação de quem é que deu o primeiro passo para a Silviane conhecer o esporte? Bom, tomara que eu continue sendo uma inspiração para vocês, mas a decepção vai ser grande. Eu não pratiquei nenhum esporte, porque eu sempre fui muito gorda, muito obesa, e aquilo acho que me causava assim, um certo desconforto, né? Mas os meus pais sempre praticaram muito esporte. Nós somos do interior, e aonde eles iam, eles procuravam se envolver, então, com a comunidade. A gente se mudou em várias cidades, e eles eram muito envolvidos com o esporte, com o vôlei, faziam grupos de vôlei. Depois, quando a gente foi morar em Restinga Seca, a primeira coisa que o pai e a mãe fizeram foram se associar no ATC, né, na Avenida Tênis Clube, e lá eles aprenderam o tênis, e eles jogavam tênis bastante, e então a gente se envolvia com o esporte, mas eu era mais envolvida em ir ver o pai e a mãe jogar, tudo, e o pai sempre nos forçava a jogar vôlei de praia. Era bem difícil, porque a gente fazia festa, depois de manhã tinha que estar cedo na praia, porque nós tínhamos que jogar vôlei de praia. Então, assim, na minha infância, eu fui uma criança que brincou muito, como toda criança do interior. A gente sempre teve fazenda, então a gente brincou muito, mas eu nunca pratiquei um esporte. Tive o esporte, então, como
um assunto dentro de casa, mas nunca experimentado, tá? Então, a gente tocou piano, a minha irmã dançou, eu tentei o balé, fiz uns aninhos de balé, tentei o vôlei no colégio, mas a minha timidez não permitia eu vencer, então, a gordura e ser tímida, então o esporte era uma exposição. E aí, eu, quando vim para Porto Alegre, tinha de novo esse grupo dos meus pais de vôlei, e nós, de vez em quando, a gente tinha que jogar, porque ele nos exigia, né? E foi isso, eu não tive contato, assim, Silviane experimentando treinar, se desafiar treinando. Só que eu descobri que o esporte, por uma razão maravilhosa, que salvou a minha vida. É ali que eu vi que eu tinha o gene do esporte, não como praticante, mas como entendedora de atletas, que eu acho que é o que eu mais sei, é entender atletas. E então, quando eu comecei no esporte, enfim, eu sempre gostei muito de futebol, sempre assisti muito futebol com meu pai, ia nos jogos e tudo, do Grêmio, e o pai sempre gostou muito de vôlei, então eu acompanhava muito o vôlei e tudo, mas não porque eu praticava, e sim porque era o assunto da minha casa. Bem, então, a Sil vivenciou mais o esporte do que praticou. Isso na infância, né? Até que idade, mais ou menos, Sil? Se, por exemplo, isso na escola e na educação física, tu chegava a praticar, tu tinha algum esporte de preferência? Nenhum momento começaste a praticar, quando, né, conseguiste te envolver realmente com o esporte? Tem algum momento específico, assim, que o esporte começa a ser praticado pela Sil? Não. Não tem. Eu sempre fui mais de ler, de fazer coisas assim mais individuais, né? Mas eu sempre fiz no colégio. Uhum. O meu colégio era um colégio centenário em Santa Maria, o ensino médio, e é um colégio americano, ou seja, o incentivo do esporte era bem grande, né? Então, eu me lembro que a cada trimestre nós experimentávamos um esporte. Mas, diferentemente, assim, do meu filho, por exemplo, que o que ele mais gostava no colégio era a educação física, eu não tinha essa paixão, entendeu? Mas fazia. Eu sempre, isso sim, nós sempre praticamos alguma coisa, ou seja, ou a gente caminhava, eu falo a gente porque nós somos 3 irmãs, né, ou jogava esse vôlei, mas eu não era animada, eu não era assim, uau, hoje tem vôlei, não, hoje tem vôlei, porque eu sempre fui mais da leitura, de ficar assim na minha, e diferente, então, depois que eu comecei a vivenciar o esporte. Então tá, então vamos entrar nessa questão aí, tá? O esporte começa a vivenciar mais em que momento? Quando eu tinha 18 para 19 anos, quando aí eu entrei, então, para fazer um trabalho da faculdade na Sojipa, que nós já éramos sócios, né? Então, tu vê assim, aonde nós íamos, aonde nós morávamos, a primeira coisa que o pai fazia era se associar num clube de esporte, né? Os esportistas mesmo, os atletas mesmo, eram meu pai e minha mãe. E eles queriam jogar tênis, queriam jogar vôlei, enfim. Então, aí eu fui nesse estádio na Sojipa e o que aconteceu? Eu comecei a vivenciar aquele esporte de competição. E eu gostei demais da população. Aquela população me encantou. Porque toda aquela falta que eu tenho aquele ânimo que eu tinha da atividade física, eles tinham de sobra. Então, eu suar bastante, se acabar em quadra, tudo aquilo ali.
é lindo de ver um atleta. E depois eu fui conectando aquilo com as minhas leituras. Porque o esporte é uma verdadeira reflexão, né? Ele ajuda na educação, ele ajuda na formação do teu caráter. Eu me lembro que o departamento médico era do lado do judô, é ainda na Sujipa, do lado do judô. E os judocas são... Bom, todo mundo era criança e tudo, fazia uma bagunça. E o sensei chegava e eles paravam todos, cumprimentavam o sensei, e aquele sensei dizia 2 palavras e tudo voltava para uma disciplina maravilhosa. Então, eu comecei a perceber o quanto o esporte entregava para a criança. Te atraiu foram os valores, né, que estavam envolvidos no esporte, não prática em si. Isso é legal. Não a minha prática, né? Não, sim. Não o físico, os valores. E são valores incríveis. Então, assim, quando eu já tinha na minha cabeça que quem iria me ajudar a educar os meus filhos seria o esporte. Que legal. Eu queria que eles passassem por essa competição, porque não é só o esporte, né, Ferrer, em si. Sim. Tu tem que vivenciar uma ordem, né? Tu tem que vivenciar uma ordem, não é só jogar com o pai e a mãe. Tu tem que vivenciar a ordem para poder firmar o teu caráter, né? Perfeito. Tem que ser estruturado, tem que ser organizado, né? Tem que ter tudo isso até para poder dar sentido, né? Ter um sentido estar praticando aquilo ali, né? Não é uma coisa aleatória, uma coisa simplesmente por estar ali. Tá, e a Sil na faculdade? Tá? Tem alguma vivência com o esporte? Porque geralmente a faculdade também a gente acaba sendo atraído por, né, jogos universitários, tem equipes nas faculdades. Existe alguma vivência da Sil dentro da faculdade com o esporte? Nós não tínhamos isso. Nessa época não tinha as ligas, não tinha os campeonatos universitários, não na minha universidade, né? Sim. Que era uma universidade pequena. E nós não tínhamos essa vivência. E na minha época, eu repito isso 1000 vezes, gostar do esporte era muito feio. Era só as pessoas que, assim, de muita pouca inteligência gostavam do esporte, porque não tinha nem especialidade ainda, né? Sim. Então, não era na fisioterapia, não era valorizado. Acho que os meninos da minha aula jogavam certo futebol, e nós tínhamos na turma uma campeoníssima, viajava tudo de patins, que é a Vera. E a Vera, ela viajava o mundo inteiro para competição e tudo, então nós tínhamos aquela atleta diferenciada, e tenho certeza que os meninos faziam futebol e tudo, mas não me lembro das gurias fazerem. Isso que tinha 2 cursos, né, no IPA, Educação Física e a Fisioterapia. Vamos passar adiante agora. A Sil se formou, né? E é uma história que tu gosta sempre de contar, e eu acho que é bom, assim, porque não foi a primeira opção da Silviane ser fisioterapeuta esportiva. De repente, até por uma influência em toda essa, né, essa situação aí. Mas eu queria que tu contasse onde entra agora, então, a fisioterapia esportiva na vida profissional da Silviane. Eu sei que tu conta bastante isso, mas é bom sempre a gente repetir, né? Eu entrei para fisioterapia para trabalhar, então, com deficientes mentais, né, deficientes físicos e com idosos. E aí, essa mesma pessoa que não conseguia se vincular muito pela timidez, não deu conta, eu não dei conta mesmo. Eu sofri demais com aquilo ali, de trabalhar na PAI, de fazer os estágios na PAI, com idosos. Eu me emocionava mais que os familiares. Não tinha como, não ia dar certo. Foi uma decepção muito grande de eu não conseguir, né, de eu ser falha
naquilo ali. Bom, e aí, então, que foi que o esporte me salvou, porque eu escolhi para fazer um trabalho de campo, todo mundo escolhia hospital, a PAI, educandário, e eu e uma colega escolhemos, então, a Sojipa. Não tinha nenhum papel da fisioterapia lá, tinha 2 massoterapeutas e 3 médicos. E ali eu vi que eu poderia fazer o que eu tinha me proposto ser fisioterapeuta, e eu tinha uma população que eu poderia cuidar. Então, em maio de 1984, eu estou fazendo, então, 38 anos neste mês, eu me dediquei à fisioterapia esportiva, criei a necessidade, isso é uma coisa que agora eu reflito e vejo assim, ó, nós criamos a necessidade do fisioterapeuta dentro daquele clube, já existia, né? Sim. Fisioterapeutas em outros clubes, no Minas Tênis Clube, no próprio União aqui em Porto Alegre, mas na Sojipa não. Então, nós impomos a nossa presença ali dentro. Nós vamos voltar. E o professor Macedo, que é um educador físico maravilhoso, preparador físico do vôlei, ele disse, olha, voltem e assumam o que eu não posso assumir. E ele assumia tudo, escoliose, entorse tornozelo, tudo. E ele não tinha. E aí nós fomos, então, eu e essa colega, Cornélia Brown, que está nos Estados Unidos agora, a gente começou ali e eu fiquei por muitos anos. Eu e um grupo de fisioterapeutas maravilhosos, que até hoje a gente se encontra e fizemos um trabalho excelente de fisioterapia esportiva. Com certeza, Silvio. Vamos dar um salto no tempo, Silvio, sai de 84, aí, enfim. Tem um episódio que é muito lindo da tua história, do Pan-Americano, né, que aí começa a entrar a Silviane mãe, e é um exemplo, né, então mostra assim, que a gente tem valores, a gente tem dedicação profissional, mas quando o coraçãozinho bate mais forte, né, quando a gente tem uma criança, um filho para cuidar, a gente tem outros valores também a levar em consideração. E essa história é tão linda, eu queria que tu contasse, né, as tuas palavras aí, né, que tu abre mão de um sonho profissional para ser mãe. Eu tenho uma coisinha para falar, porque eu acho que isso é importante para quem vai ser mãe, né? Eu fui mãe tarde. Naquela época já era tarde. Eu fui mãe com 34 anos. Trabalhando desde os 18, com viagens, com tudo. Com essa idade, eu ainda fazia os torneios na América Latina. Então, eu viajava muito. Eu já estava há bastante tempo na estrada. Eu não estava começando a profissão de fisioterapeuta esportiva. Eu estava realmente, já tinha casado, já tinha encontrado com meu marido, que é um grande atleta. Nesta família, o grande atleta é o meu marido. E ele viajava comigo, eu trabalhava enlouquecida nos torneios de tênis, ele ficava lá sentado, olhando, ele adorava, uma pessoa que aproveitou muito. Não foi fácil para ele, porque eram sempre torneios masculinos e tudo. Bom, casamos, decidimos que nós iríamos ter filhos, mas eu tinha um calendário enorme. Eu tinha, assim, eu viajava 27 semanas ao ano. E aí, decidimos que iríamos ter filho, e eu comecei a organizar a minha parada de viajar. Mas quando eu estava organizando a minha parada de viajar, eu pensei, eu vou ter filhos lá em novembro. Em novembro eu vou engravidar, quando eu terminar meu calendário. E todo mundo que trabalha com tênis, dezembro é as férias do tênis, então todo mundo, eu casei em dezembro, enfim, vou engravidar em dezembro. E tinha o Pan-Americano, e aí eu engravidei em abril. Eu engravidei em abril. E o Zé Roberto, amado Zé Roberto, me liga, e eu disse, Zé,
eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu esperei por muito tempo. Eu esperei muito esse convite, muito mesmo, trabalhar numa Olimpíada. Mas agora eu estou grávida. E o que eu pensei? Vou grávida? Não vou grávida. Porque não se vai para um torneio, para um campeonato sem trabalhar. E tu vai trabalhar 24 horas, tu sabe bem disso, né, Ferreira? A gente trabalha muito com esporte. Então, tu não pode dizer, não, olha, agora estou cansada, tem que levantar os pés e tudo, como uma mulher grávida deve ter repouso em determinadas horas. Então, eu fiz, infelizmente, a opção infelizmente não, felizmente, a minha filha merece tudo, de não poder participar, então, das Olimpíadas e também não participar do Pan-Americano. Consequentemente, não participei das Olimpíadas. Não me arrependo, mas eu acho que tem esse momento da minha vida, né? Eu estava já há muito tempo na estrada. Sim. E eu acho sempre que tem uma hora que tu tem que dar uma reciclagem, né, nesse ciclo. O ciclo deve terminar para poder começar outro. Eu estava no meu momento, então, quando eu recebi o convite da minha vida, eu digo, não, agora o convite é para ser outra coisa. E eu comecei, então, a maternidade. Legal. Só para a gente situar no tempo, a gente está falando do PAN de São Domingo, né? 99. Né? São Domingo? 99. Aí teve as Olimpíadas de 2000 em Atenas, né? Isso. Tá. Que não não teria como. Tem mães que vão, viu? Sim. Nada impede. Acho que não grávida. Não sei se o esforço seria, mas tem mães que se organizam, deixam os filhos e vão sem problema nenhum. Isso aí é muito pessoal, individual e de como a família está estruturada, claro, né? Com certeza. Então, primeiro, deixa eu fazer uma correção, né? Se eu falei que era São Domingo, o PAN de 99 é em Winnipeg, no Canadá, tá? O PAN de São Domingo é em 2003, que eu confundi porque é no PAN de 2003 que nasce a SONAF, né? Então, em 99 nasceu a Sofia. Em 2003 nasce a SONAF. Então, vamos lá, vamos começar com a Sofia. A Sofia nasce, então, em 99. E quando é que a Sofia começa a vivenciar o esporte? Qual é a primeira experiência dela? Ela teve alguma experiência? Ou ela puxou a mãe e apenas está no contexto vivenciando o esporte e não se envolveu? Ou foi totalmente diferente? É totalmente diferente. A Sophie nasceu durante um torneio de tênis em Porto Alegre, um torneio que eu estaria trabalhando. A Sofia foi prematura, e então foi muito legal, porque as pessoas vieram visitar ela e tudo, meus amigos. E com um aninho, a Sofia já estava bem envolvida com as minhas participações no esporte. Nós fomos já para um torneio de tênis em Portugal, e eu sempre continuei muito envolvida, né? Então, eu fui apresentar um trabalho no Congresso da ATP em Portugal, quando a Sofia fez um ano, em dezembro de 2000. E a gente assistiu, então, o Guga ser número 1 do mundo lá, e a Sofia já estava no meio. E como a gente sempre vai para a fazenda, ela brincou muito. Uma criança prematura, eu estimulei ela de todas as formas para que ela pudesse se desenvolver. E a escolha da pré-escola foi muito importante. Eu escolhi que os dois fizessem o projeto Criança da Sojipa, que é um projeto voltado para atividade motora. Tu aprende outras coisas, letras e tudo, mas toda a pré-escola deles foi desenvolvida, então, através da atividade física. Então, este projeto Criança, que ainda existe, é um projeto onde eles faziam ginástica olímpica, faziam vôlei, faziam toda a iniciação esportiva, atletismo na pista da Sojipa.
Que quem não conhece a pista da Sojipa, que não é daqui de Porto Alegre, é uma pista oficial. Então, as crianças pequenininhas vão e elas vivenciam aquilo ali, e com um clube voltado para muitos esportes, né? Então, tinha aula de natação, tudo dentro da escolinha. Aula de natação, e eles iam para o ginásio de ginástica olímpica, eles tiveram contato com todos os esportes ditos primitivos, né? Assim, que chuta, que lança, e... Aprende a cair, aprende a cair, aprende a rolar, aprende a arremessar. O que está faltando muito, né? Infelizmente ainda está faltando muito aí, nessa nova geração. Mas isso é um papo para um outro momento. Então, já na geração deles, eu já vi o início do sedentarismo, em que os pais faziam a opção de escola, que já largavam o conteúdo, que faziam, então tinha inglês, tinha informática, tinha coisas de conteúdo. E nós optamos que eles tivessem um espaço aberto para que eles pudessem vivenciar atividade física. Tá? E aquilo ali, então, seria um caminho. Só que aqueles coleguinhas ali seguiram o caminho de fazer alguma atividade física. Que eu me lembro, todos eles se influenciaram. É uma influência muito positiva. Legal. Era Dia das Mães não era quadrinho nem nada, tu tinha que jogar com a criança, tu tinha que fazer cabra-cega, tu tinha que fazer competição de atletismo, lançar a bola dentro de uma meia, fazia túneis. Então, o projeto Criança foi uma coisa muito importante, e logo que deu, eu coloquei a Sofia no que eu achei. Ela nunca foi assim boa com bola. Então, até hoje ela diz que bola e dado para ela é a mesma coisa. Mas eu tinha que achar alguma coisa que ela gostasse. E ela sempre foi muito musical, enfim. E eu coloquei ela no balé. Mas não coloquei no balé clássico. Sim. Eu também coloquei ela numa escola onde tinha a coisa lúdica, e que não era assim o coque bem puxado, a roupa bem rígida, e que tinha os passos rígidos. Sim. Se eu fui errado ou não, não sei. Mas assim, era uma escola onde eles tinham um método próprio, e que tinha muita pelota, muito salto, muita pliometria, né? E as crianças eram muito felizes. Bacana. Se acertavam no final do ano, elas não tinham nenhum problema, ninguém era criticado. Até hoje é uma escola que eu acho muito bacana, uma escola inclusiva, porque todo mundo vai dançar na frente. Algum momento, dos 4 minutos, tu vai dançar na frente. Se tu é bem baixinho, se tu é bem alto, se tu é bem gordinho, se tu é bem magrinho, se tu tem muita habilidade, se tu tem pouca habilidade, enquanto tu tá então, aquilo ali acontece. Depois vai afunilando, obviamente, né, Ferreira? Claro. Aí existe uma disciplina. Então, a Sofia entrou na dança com 3 anos e meio, hoje ela tem 22 para 23 anos e segue dançando. Segue dançando. Ela faz medicina e 2 vezes, ela não consegue mais competir, obviamente. Ela competiu muito na dança, foi a festivais, muito treino sábado, domingo, viagem, mas agora não tem mais como. Mas ela dança 2 vezes por semana ainda, sem a obrigação de dançar para se apresentar, né? E deixa eu te perguntar agora, uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu quero ver se tu teve essa experiência também, como é que tu te comportou em relação a isso. Porque tu tem a carreira de fisioterapia esportiva, tu cuidava do teu atleta, mas tu sabia que ele era o teu atleta, tu tinha aquela relação profissional. E tu sabedora de todo o processo, né? De todo o conhecimento da saúde, da fisioterapia, aí tu vira mãe e tu vai acompanhar a tua filha no esporte. Eu me vi há uns
3, 4 anos atrás, o meu filho mais velho, o Guilherme, ele estava fazendo jiu-jitsu, e era no Dia das Crianças, e a gente não assistia, por determinação do professor dele, pelo meu, que a gente não acompanhava os treinos. Os pais podiam acompanhar o aquecimento, mas não tinha nenhuma intervenção dos pais no treino. Então a gente não sabia exatamente, na verdade a gente sabia o que eles treinavam, mas a gente não via como é que era o comportamento deles no treino. A gente, obviamente, conversava depois dos treinos, queria saber como é que foi, e a gente sempre encarou aquilo de uma forma bem lúdica e sempre era essa a intenção. E aí, no Dia das Crianças, ele levou todas as crianças para um passeio, né, em Criciúma, para um festival de todas as academias de jiu-jitsu da região. E eu estava esperando algo festivo, né? E no primeiro lance, meu filho pega a manga, pega a gola, dá um golpe, vai, grita, não sei o que. Me deu um susto, Sil, porque até aquele momento eu não tinha visto meu filho lutar, né? Eu tinha sabido. E aí eu fiquei naquela confusão, tá? E agora, o que eu falo? Daí começaram os pais a gritar, eu falei, mas isso é errado, e não pode ser assim, não grita, daí, sabe? Entrou numa confusão, uma briga aqui dentro, o pai e o fisioterapeuta, o profissional da saúde e o pai, sabe? E aí depois eu comecei a rir sozinho, comecei a contar com a minha esposa, assim, porque como é difícil na hora que tu tá vivenciando aquilo, tu, né, esquecer que o que é, né, é o teu filho, tu quer proteger teu filho de qualquer forma, daí o outro menininho virou ele, daí o pai incentivando, pega, não sei o que, opa, né? Tu chegou a vivenciar isso? Tem alguma história, algum episódio assim com a Sofia, né? Ou que tu vivenciou essa luta da mãe com a profissional? Eu tenho que saber que ele tem que vivenciar, mas o meu filho está sendo massacrado, ele vai se machucar, enfim. Conta um pouquinho disso, se teve isso na tua história também, que é muito bacana. Assim, ó, na dança, bem menos, né? Sim, sim. Até porque zero entendimento da dança. Eu acho tudo que a Sofia fazia, eu achava, meu Deus, como é lindo, como é lindo. Até teve um espetáculo que nós estávamos assistindo e o meu marido perguntou, Ciro, tu acha que ela um dia vai dançar? Eu digo, ela tá dançando. Porque era uma coisinha só para lá, para cá. Bom, mas a Sofia sempre foi muito firme, uma personalidade sempre muito, muito firme. E eu acho que eu ensinei, eu não sei, acho que eu ensinei meus filhos a ser assim e pago o preço pela independência deles. Ela tinha 4 anos no espetáculo, então, no segundo espetáculo dela. E eu tinha assistido o ensaio. Isso que os pais não devem assistir ensaio. O professor tem razão. Eu assisti o ensaio e aquela música tocava e a Sophie tinha 4 anos. A Sophie lá para o lado, lá para o outro, daqui a pouco entrava e dançava. Eu não falei nada. Aí eu arrumando o cabelinho dela, maquiando, naquela época eu maquiava e arrumava o cabelo, óbvio. Eu disse, filha, é o seguinte, quando a professora dizer 3, 2, 1 e tocar a música, tu tem que ir. E ela disse, mãe, no balé tu é responsável pelo cabelo e pela maquiagem. O resto é a professora. Olha só. Eu disse, ok. Entendi. Cabelo, maquiagem e cheque. O resto... O resto não tem que se meter, estender joelho, teu joelho é muito para dentro, ó, põe para fora. Então, e eu ardendo para poder, assim, eu acho que tem pouca flexibilidade, eu acho que tem pouca mobilidade, eu acho que nós temos que trabalhar mais assim, mais trabalhar assado. E eu vi que eu realmente atrapalhei mais do que ajudei em todas as intervenções que eu fiz, tá? Porque a professora acaba te respeitando por ser da área da saúde, claro, e perdendo a hierarquia, né? Então, claro, quando ela lesionava, e a Sofia tem uma coisa muito interessante, porque ela tem uma rotação tibial severa. Tanto que aos 13 anos eu levei ela no ortopedista, e o ortopedista queria fazer uma cirurgia, uma osteotomia no fêmur dela. E
E eu até falei para ele, doutor, tu nem examinou ela é uma bailarina. Ela se movimenta, ela dança, ela não é uma incapaz, entendeu? Exato. Ele disse, não, para curar, só fazendo a cirurgia. Uhum. E aí a Sophie perguntou, mãe, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a fisioterapia. Nós vamos fazer a fisioterapia, filho. E nós vamos... Aí, claro, uma outra fisioterapeuta que não seja Sim. eu, né? Sim, sim. Não vou eu também pegar essa. E então, assim, é uma dureza muito grande a gente ter um olhar profissional diante do filho e cega-se, né, bastante. Mas a dança sempre foi muito lúdica. É uma competição lúdica que eu gostei muito de vivenciar. E olha quantos ensinamentos a dança dá. Tu treina um ano inteiro e tu te apresenta 3 minutos. É verdade. Tu espera na coxia a hora que toca a nota que tu tem que entrar. 5, 6, 7, 8. Olha o que entrega para a criança, velho. É muita concentração. Eu vejo assim, a minha irmã fez dança desde também dos 2, 3 anos. Eu ia assistir aos espetáculos, ela falou, como é que eles decoram todos os passos, a sequência, como é que eles não se batem, não se... Eu falei, eu acho que eu não conseguiria fazer isso, né? Porque a gente é um esporte dito individual, porque é tu contigo mesmo, tu que tem que aprender, mas tu tem todo o senso de coletividade, de sincronizar o movimento, né? É muito lindo mesmo, assim, muito muito lindo, é pura matemática, né? Então, assim, a criança entra no espetáculo, o espetáculo começa às 5 horas da tarde, ela tem que estar pronta às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. E aí tu vai crescendo, é tu que te prepara, é tu que vai indo. Então, não é só o balezinho. É uma modalidade que entrega muito na educação, na espera, na paciência, no saber a tua vez e na ordem, né, de ter a ordem, que horas chega a tua vez. Eu acho isso aí muito bom, né? Com certeza. Muito bom. Sil, quando é que vem o segundo filho? Aí vem o segundo filho, que é o quarto filho de um tenista. Os 2 filhos, os 2 primeiros filhos do Alberto não jogam tênis, né? E assim como a Sofia não pode nem escutar o barulhinho da bolinha, porque de tanto que se fala nesse tênis, e mentira, o mais velho joga. Aí o Miguel, com uma personalidade também muito forte, foi jogar futebol, como toda criança, só que a gente percebeu que ele não gostava do futebol, ele não gostava do coletivo, do choque. Ele gostava de futebol, mas quando ele era pequenininho, assim, ele vivenciava o mundo só dele, entendeu? Sim. Então, na cabeça dele, ele é um super jogador, então dele não era uma boa, né? Então, ele não era um bom no coletivo. Até hoje ele diz que não é bom. E aí, então, a gente foi migrando para os esportes individuais. Ele fez natação, ele fez esgrima e o tênis. Legal. O Miguel se encontrou por influência nossa, por influência... Mas ele gostou do tênis, ele achou que aquilo ali era individual, apesar da aula ser coletiva, e ele foi se desafiando com bastante dificuldade, viu? Com bastante dificuldade. A parte emocional. Aí nos pegou muito. Eles pequenos são piores, né? O Miguel nasceu quando? Em 2003. 2003. Em São Domingos. Foi o meu segundo convite. São os filhos do PAN. O Miguel começa o tênis com que idade? A se dedicar realmente ao tênis? 6 anos. 6 anos. Com 6 anos. Mas ele também praticava. A permissão.
Sim, mas ele ainda praticava junto a esgrima, os outros ele começa a ficar só no tênis ali. Ele fazia natação e futebol e começou o tênis, que era 40 minutos 2 vezes por semana. À medida que ele foi crescendo, ele ficou 50 minutos 2 vezes por semana, e quando já poderia, tinha uma competição que é permitido, ele ia na competição, e aí começou uma coisa muito bacana, que eu acho que, se eu puder deixar um recado para os pais, é isso aí. Como nós gostamos do esporte, vamos para Santa Maria jogar. Ah, vamos todo mundo. Eu adoro viajar e adoro ficar assistindo tênis, torneio, dança, qualquer coisa. Ah, vamos para Santa Cruz, vamos. Vamos para Curitiba, vamos. Então, o nosso final de semana era festival de dança e torneio de tênis. Legal. Então, nós abrimos mão dos nossos finais de semana porque nós gostávamos de acompanhar eles. Perfeito. Tá? E o que eu vejo, assim, não vai nesse torneio porque nós temos isso, nós temos aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Não, gente, enquanto a criança é criança, que não pode ir sozinha, tem que estar junto. Eu acho que os pais precisam incentivar esses torneios. Perfeito. Eu acho que precisa acompanhar, entendeu? E o acompanhar não significa ficar gritando na beira da quadra. Com certeza. É o fato de tu estar ali, é um incentivo para ele, né? vamos jantar. Vamos jantar num restaurante legal, vamos... Porque o tênis é o seguinte, perdeu, vai embora. Sim. Faz toda uma preparação. Vamos passar sexta, sábado e domingo. Se tu perdeu na sexta, acabou o final de semana. Então, a gente tentava fazer. E ter um grupo de amigos. Ah, hoje vai nós vamos levar o Miguel e levar mais 2. Ah, que coisa boa. No outro final de semana, o Miguel vai com aquela outra família. E essa família se tornou uma grande família, e um networking de ajuda. Olha, nós estamos aqui, está acontecendo isso, busca o meu, leva o teu. Isso faz longevidade no esporte. Exato, e isso quer dizer, é uma experiência que deixa mais duradoura, é uma experiência para a vida, né? E até é um ponto, Sil, assim, aproveitando essa fala, que eu coloco no e-book, esse é que o pai que decide, né, a ideia de investir na criança dentro do esporte, e conversa com a criança, ver se realmente ela também tem esse desejo. Uma das coisas que eu tenho que botar em consideração é isso, eu tenho tempo disponível para vivenciar isso, né? Eu tenho condições financeiras de viajar, eu tenho condições financeiras de investir nos equipamentos, eu tenho disponibilidade de tempo, como tu falaste, eu consigo abrir mão de alguma coisa para poder estar junto, porque isso é importante até para ser duradouro, né? Porque a gente não quer que seja uma experiência frustrante, né? Não quer que a gente comece logo ali, abandone, que isso vai ter uma repercussão muito grande a longo prazo. Então é importante tu dar esse exemplo aí. E depois eles vão ficando maiores, categoria no tênis, categoria 12 anos. Se tu tá dentro de um clube que tu confia, obviamente vai escolher o clube. É o clube que leva. Sim. E aí começa o pai e a mãe a se distanciar daquilo ali. No caso, para o bem da criança, que é um processo eu gostaria de continuar, mas é para o bem da criança, né? Exato. Que é um processo natural, né? É um processo de maturação, né? Tu tá se desenvolvendo a questão das tuas emoções, da tua cognição, e tu vivenciar isso também longe dos pais, não só no esporte, em qualquer momento, faz parte, né? É biológico isso. Se a gente fala e o tênis me fascina particularmente por causa disso, né? A gente fala que é um esporte individual, né? Mas é um esporte que leva o atleta assim sempre a se doar ao máximo, a sempre se desafiar ao máximo, né? Porque essas rotinas de viagem, de treino, essa questão mental do tênis é muito importante. E também o que me fascina, assim, uma coisa que também que me atraiu a te procurar lá no início da minha formação, é que é um esporte que valoriza muito a fisioterapia, né? Tanto que aqui é o treinador, é o pai e o fisioterapeuta, geralmente, que está ali na coxinha, tá junto.
Porém, o tênis também tem essa questão das lesões, né? E a mesma pergunta que eu fiz em relação à Sofia, existe algum momento aí de alguma lesão, algum processo assim que deu um certo susto nessa carreira, nessa participação mais competitiva do Miguel? Teve, eu até tenho no Instagram essa história, foi bem impactante para mim, foi muito impactante para mim, foi quando o Miguel iniciou com uma verruga plantar no pé e acabou que ele não conseguia nem caminhar, de dor, né? E eu não tinha percebido. Eu não tinha, porque assim, ó, eu fui culpada, tá? Não estou tirando a minha culpa disso aí, mas vou contextualizar para não ser crucificado. Passo o dia inteiro trabalhando, tá? Aí tu busca todo mundo. Nós chegávamos em casa tipo 8 horas da noite. O Miguel já tinha treinado às 2 às 7 horas da noite. A Sophie estava voltando do balé e nós chegávamos em casa, eu uma pasta de uva, obviamente, e aí começava a queixa, normalmente a queixa dos 3 atletas, do marido, da filha e do filho. Eu tinha vontade, assim, de pegar, sei lá, um Tilenol e botar na boca de cada um. Eu não tinha vontade de cuidar disso. Eu ainda tinha que fazer a janta. Então, desculpa, eu estou sendo o mais sincera impossível. Tem que ser, tá? essa é a intenção, essa é a intenção, é mostrar o lado verdadeiro da relação mãe e esporte. Verdadeiro. A mãe, então, as criaturas me olhavam e diziam, mãe, tô com dor nas costas, mãe, eu tô com uma coisa aqui, mãe, eu tô com uma coisa aqui. Se eu tô com a lesão na panturrilha, mas vamos, por favor, vou encontrar outra pessoa. Ou eu sou mãe ou eu sou fisioterapeuta. Aqui eu sou a mãe. Olha, deixa eu cozinhar, deixa eu botar a comida na mesa, ou deixa eu... Bom, enfim. Muitas vezes eu tratei todos eles, não é nisso. Mas essa lesão do Miguel, o que acontecia? O Miguel se queixava muito pouco para mim. Então, como é que foi o treino, filho? Foi bem, mais ou menos, tá? Tô com aquela dor assim na virilha e tudo. E foi passando. Eu examinava ele, mas não enxergava. Até que fui chamada no treino, o coach chamou e disse assim, a gente precisa conversar contigo e o Miguel. Eu ainda dei uma carraspana no Miguel. O que tu aprontou? O que tu aprontou que estão me chamando no clube? Tadinha ainda. Pobre coitado. Ferreira, eu chorava tanto, mas tanto, eu não conseguia me conter, tamanha culpa. Cheguei no clube, tinha todos os técnicos, são 5 técnicos, o psicólogo e a fisioterapeuta do clube que trabalhava comigo. Nem ela teve coragem de falar comigo. E eles, assim, super sem graça, dizendo assim, nós temos uma coisa muito importante a dizer. O Miguel está mal, ele não caminha, e ele vai parar de treinar, e só vai voltar quando ele puder caminhar. Mas como não caminha? Se tu não enxerga, ele não está conseguindo caminhar. Nossa, eu desabei, a pessoa que eu mais precisava ter olhado, me passou, e era uma lesão no quadril, Ferreira, assim, ó, eu digo 1000 vezes para os meus alunos, escoliose feminina, quadril masculino, criança claudicando, e o meu filho passou, entendeu? Tá tudo certo, foram 2 meses de tratamento, voltou, lição para todos nós e tudo. Ele tem a lesão no quadril, é um quadril que exige cuidado, mas se ele se manter ativo, não vai ter problema nenhum, perfeito, vai tocar para frente, né? Outro iria para a cirurgia aos 13 anos, porque todo mundo quer fazer cirurgia nos meus filhos.
Pela tua experiência, né? Tu Culpa do pega muito pós-operatório e vão fazer nos filhos também. Vou fazer nos filhos também. Mas que é uma coisa que eu não deixo as crianças fazerem. Se chega no meu consultório uma criança e diz, olha, o médico vai fazer cirurgia. Esses dias teve um que queria fazer cirurgia de espondilose. Eu digo, não, 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 não. Tu toca num ponto que eu acho que é bem importante, assim, e até uma questão que eu também ressalto sempre. Imagina, claro, né, nós temos a formação, nós temos o conhecimento, nós somos profissionais da saúde, e a gente se cobra isso, né? Como que eu não acompanho, como que eu não observei, como eu não cuidei. E às vezes não é uma falta de cuidado, é uma falta de a gente, de repente, não se preocupar com aquilo ali, de questionar, porque a gente está acostumado, isso também é uma relação do paciente, a esperar que o paciente nos fale, que o filho nos fale, né? E se o filho não fala, para dar a entender que está tudo bem. E a gente está vivendo um momento de muita, né, de distanciamento físico também e de distanciamento emocional dos pais com os filhos. A gente traz essa realidade para o esporte. Então, da mesma forma que o pai precisa se doar em relação às viagens, enfim, ele precisa também estar atento a conversar com o filho em relação a isso, a cuidar o filho, seja um pai que tem essa formação ou não. Eu até no e-book eu falo assim, que o pai, a gente fala, né, que o pai é o profissional de primeiro contato no esporte, a gente fala, porque em casa, com alguma palavrinha, com algum sinal, ele pode indicar para o filho, né, a necessidade de um atendimento, né, de um profissional especializado. Então, às vezes, não é falta de conhecimento, é falta realmente de uma rotina mesmo, de uma prática de estar sempre questionando, né, na janta, enfim, sentar e conversar. Acho que isso é importante ter esse exemplo. Isso é uma coisa assim que eu acho que é fundamental, e nós passamos muito bem a pandemia aqui em casa. Eu acho que exatamente agora meus filhos são adultos, né? Sim. Meu pequenininho tem 18, a Sofia tem 23. Porque nós sempre tivemos essa intimidade, sabe? Então, a janta, o café da manhã é muito importante, o almoço é muito importante, agora ninguém mais consegue almoçar junto, e a janta é fundamental. Uma refeição, nós vamos se reunir os quatro, e ali acontece os amores, os desabores, as brigas, e as coisas que aconteceram no colégio, no trabalho. Então, assim, essa intimidade é lá quando pequenininho. É lá quando tu recebeu teu filho chorando depois que ele perdeu. Exato. Tá? É a hora que tu abriu os braços e disse, tá tudo certo. Tá tudo certo. Faz parte. Faz parte, jogou muito bem. Ou hoje não amanheceu com a mão, né? Então, aquele momento ali, aquela intimidade, e quem tem criança pequena e vai passar para a criança adolescente, a primeira coisa que a criança vai querer é dizer o seguinte: não vão me assistir. Não vão. Eu estou pedindo, não vão me assistir. E aí? A gente vai ou respeita? O que nós decidimos aqui em casa? Que nós fomos. Sim. Não intervimos nunca. Talvez com olhares, talvez com... Porque, assim, 2 horas de cara de paisagem é muito difícil, né, Ferreira? Assim, totalmente difícil. É bem difícil, porque a gente é humano. Com certeza. Mas não é nada demais, não é griteiro, não é nada. Sim. E a decisão foi, quando se pode, a gente vai. Quando não pode, a gente não vai mais. Claro. Nós não precisamos mais te levar, mas é um prazer para nós te ver jogar. E todas as vezes que a gente foi bom. Legal. Que legal. Foi bom, entendeu? E não mentir, não vamos e aparece, né? É assim, com certeza. Isso é uma coisa importante, tu gerar essa tu falaste de intimidade, né? Mas gerar essa cumplicidade, gerar essa relação assim de confiança, né? Isso é legal, porque
não é só nos momentos bons do esporte, né? Justamente a gente precisa que, por exemplo, nos momentos ruins, da derrota, da lesão, enfim, eles também sintam esse amparo aí, né? Isso é bacana. É. Sil, E que uma baita. coisa legal, Ferrer, só para te dizer assim, eu não sei se tu é atleta. Uhum. Tu é atleta? Eu atualmente, o que que eu vou dizer? Eu sou recreativo, né? No tempo, eu Sim. quero até retomar uma atividade mais justamente por causa dos filhos agora, né? Porque a gente acaba delegando, né? Ah, eu quero ter uma rotina de atividade física, de esporte, e eles agora que começaram a praticar, eles querem ter o pai junto. Então, eu quero Sim. retomar essa rotina. Eu brinquei por muito tempo durante a faculdade, então, assim, dizer que hoje eu sou atleta, eu não digo que não, mas eu quero retomar, até porque a gente também me machuquei, tive lesão, então a gente acaba parando um pouquinho para, né? Parando um pouquinho. Mas quando os filhos exigem um pouquinho, e até para a gente incentivar eles, a gente acaba se retomando um pouquinho essa prática. Porque nós temos uma experiência muito bacana, que é assim, ó, como o Alberto joga tênis, Uhum. eles têm uma diferença de 50 anos, tá? É bastante, né? Então, Sim. o Alberto tinha 50 anos quando o Miguel nasceu. Uhum. Só que eles jogam os mesmos torneios. Então, os dois também iam viajar. O Miguel também viu o pai competir, o pai ficar nervoso, Sim. o pai ter a rotina dele. O Roberto é cheio da rotina, assim, Ver o pai e perder. ver o pai perder o jogo ganho. Então, assim, eles vivenciaram como pai e filho, eles Legal. vivenciam a mesma experiência. Então, eu vou jogar a categoria, tu vai jogar outra categoria, Uhum. e teve um torneio que foi muito legal, os dois subiram no pódio, né? Então, os dois ganharam a sua categoria. Sim. Isso aí é uma intimidade Uhum. que eu tenho certeza que vai ser para sempre. Para sempre, Assim como exato. o pai e o filho têm o futebol, que vão a campo também, Uhum. né? Porque a mãe sempre vai ter intimidade com o filho, o pai tem que ser conquistado, Legal, é isso aí mesmo. né? Tem que ser conquistado. Que legal, Sil, que baita bate-papo, que lindo aprendizado e que bom conhecer um pouquinho da tua história, contar um pouquinho da tua vivência com os filhos. Eu quero te agradecer pela essa tua disponibilidade Imagina, de abrir um pouquinho, né, o lado pessoal da Silviane Vesani, que a gente, né, e dispor para todo mundo. E é uma experiência importante a gente saber que nós, profissionais da saúde também, às vezes falhamos como, né, em alguns momentos. Então, como tu falaste, assim, a gente é humano, né, e a gente, quando a gente tem essa relação de mãe, pai, profissional, é a experiência, é o dia a dia, é a vivência que vai nos dizer né, o que é o adequado. Enfim, a gente não existe uma receitinha, né? Todo pai tem que trabalhar de uma forma, toda mãe tem que agir de uma forma. sim. As coisas vão sendo construídas, assim, essas relações vão sendo construídas, e o esporte é um meio para isso, né? Então, acho que é bacana tu ter essas tuas vivências, tu contar isso pra gente aí, que a gente sabe que uma profissional de sucesso, né, teve esses altos e baixos também na história com o esporte, na família. Com certeza. E o esporte é um aliado na educação. Com certeza. Realmente é um aliado na educação, se souber fazer o Uhum. esporte. Isso tu falou quando a gente conversou, Ferrer. Uhum. É preciso vivenciar as etapas do esporte para poder aprender o que o esporte quer entregar, né? Exato. Então, a cada 6 meses trocar de esporte, tu está ensinando que tu pode simplesmente largar as coisas quando começa a ficar difícil, né? Exato. Exato. É isso aí. Sil, muito obrigado. Espero que todo mundo tenha Eu que curtido agradeço. também aí. E E sucesso nesse projeto tão importante, né, Ferrer? amém para nós, tá? Obrigado por estar junto e até um próximo momento a gente vai voltar a conversar, tem tanta coisa para a gente conversar dentro da nossa profissão. Com certeza tu vai retornar aqui e te agradeço enormemente a participação. Um beijo.